Estamos começando mais um Mesa dos Notáveis. Ouvinte, que alegria ter a sua companhia aqui na Rádio Vinha. Eu sei que você sempre está sintonizado, procurando sentar-se à mesa para discutirmos um assunto que possa enriquecer o seu dia. Bom, estamos vivendo no Brasil em 2023 e podemos fazer uma análise crítica daquilo de positivo, daquilo de negativo que vivemos até aqui. Especialmente no dia de hoje, nós temos aí praticamente já 2 meses e meio vividos no Brasil. Vamos entender como são os primeiros meses do governo Lula na nossa nação e para isso eu convido aqui para a mesa o nosso notável, ele que não só está atuando na política, como tem também todo o histórico aí na vida política para trazer aí as impressões e as suas opiniões. Ele é comentarista do nosso jornal Realidade, deputado estadual pelo PSD, advogado, teólogo e também empresário, querido Cairo Salim. Deputado Cairo Salim, seja bem-vindo ao Mesa dos Notáveis, que alegria recebê-lo aqui também. Olá, Guilherme, ouvinte da Vinha que nos acompanha, uma alegria para mim mais uma vez participar do Mesa dos Notáveis, já fazia um bom tempo que eu não participava. É verdade. E é um dos programas que eu mais gosto no rádio brasileiro. E é muito bom bater um papo com a nossa população goiana, esclarecendo aí coisas da nossa política. Deputado, nós vamos fazer esse raio-x dos primeiros meses do governo Lula e também vamos falar um pouco sobre o estado de Goiás, já que nós temos aqui na nossa casa missão de caminharmos para uma solução. Me recordo muito bem no surgimento de uma secretaria no estado de Goiás chamada Secretaria da Retomada, durante a pandemia, com um alvo, explícito no nome dela, que é realmente passar por cima da crise. Será que nós conseguimos vencer a crise? Estamos observando aí o aumento do preço dos combustíveis, todas essas variáveis estão mostrando que a gente está trabalhando, ou será que falta ainda um pouco mais? Vamos fazer então todo esse raio-x ao longo do programa e eu começo já perguntando, diante de tudo que nós já esperávamos e aquilo que temos vivido, sua expectativa foi suprida em relação ao que o governo Lula prometia, deputado Cairo Salim? De jeito nenhum. Para mim, esse início de governo se trata de um estelionato eleitoral. Mas eu quero deixar claro para o ouvinte, Guilherme, que eu reconheço, Lula é o presidente do Brasil e torço para que ele dê certo, torço para que ele acerte. Até como cristão, eu até oro por ele. A Bíblia manda a gente orar pelas autoridades e eu oro por ele. Mas a gente vê já nesse início, nós estamos aí iniciando o 3º mês de governo, muitos equívocos, muitas coisas que foram prometidas na campanha e se fazendo ao contrário. Então a gente fica triste e o meu papel como parlamentar, mesmo que seja um parlamentar estadual, é de pontuar sim aquilo que está equivocado, pontuar os erros para que o governo corrija, acerte e para que a população brasileira ganhe. Mas eu não estou satisfeito com o que tenho visto no governo Lula e eu acho que precisa melhorar muito. Deputado, a gente vê sempre um equilíbrio entre duas pautas, o assistencialismo e o não assistencialismo, que visa geralmente empresas, o Estado como uma máquina de gerar riquezas através do povo, sempre, até porque quem paga o Estado e gera a riqueza do Estado é o povo que trabalha. Então, para entender o espírito assistencialista do governo e aquilo que nós esperávamos que fosse feito, na época a campanha do PT prometia coisas que não tinha nem dinheiro para pagar, então era óbvio que muitas das promessas não viriam. Mas nós sabemos que outras talvez encaixariam, mas a longo prazo esse tipo de postura assistencialista é sustentável? Não é sustentável e a lógica da esquerda, para o ouvinte compreender a nossa linha de raciocínio, é a da dependência econômico-financeira da população ao Estado. Isso é muito ruim, porque aí o Estado vira uma grande mãe, um grande pai, você precisa ficar dependendo dele para receber ali um Bolsa Família, para receber um benefício social, para conseguir ganhar sua casa, para ter o benefício disso e o benefício daquilo. Não, quem tem que ter acesso a esse benefício é só quem realmente é muito miserável ou quem está muito doente. Nós precisamos de geração de emprego e renda. A população não tem que ficar dependendo de esmola de governo. Nosso país é rico, nós temos solos férteis, terras agricultáveis, somos ricos em minério, somos ricos em extensão territorial, nosso litoral é um dos maiores do mundo.
Enfim, nós temos aí uma indústria já crescente no nosso país, falta é qualificar a nossa mão de obra. Não tem lógica uma família estar aí há 15, 20 anos recebendo Bolsa Família e não conseguir sair da linha da pobreza. Será que não sai é porque não quer? Também tem isso, nós temos uma geração aí acostumada a ganhar as coisas do governo, principalmente no interior, Guilherme. Isso é muito comum. Eu até queria comentar aqui, nós estamos num meio muito social, né? E de muita ajuda, que é a Igreja Videira, e nós sabemos que tem muitas pessoas que precisam. Então essas alcançam ajuda. Em uma das situações, nós conseguimos emprego para uma mulher que pedia ajuda pela família, pelos filhos, e conseguimos ajudá-la com emergência e depois ainda conseguiu um emprego. E ela disse, olha, não quero emprego para assinar minha carteira. Eu falei, mas por quê? Vai ser tão bom, né? Garantir seus direitos, a segurança de ter um trabalho. Não, eu não quero, porque aí eu perco LOAS. Eu perco o benefício. Ela desenquadra de um benefício da Previdência. E essa é a grande questão, né? As pessoas elas estão tão viciadas em algumas situações que ela deixa de enxergar a possibilidade de prosperar. Porque a prosperidade ela é boa. A pessoa ela vai sair da pobreza, parar de depender dos outros. Isso é bênção. Mas, infelizmente, esse assistencialismo vicia alguns poucos ali a se manterem nisso. Talvez fica até difícil da gente acreditar que isso aconteça. Mas acredite, ouvinte, isso acontece. A pessoa fica tão dependente daquilo que ela não tem forças nem para prosperar, nem para estudar mais, nem para adquirir novos conhecimentos ou lutar por coisas melhores. Ela quer simplesmente ganhar o básico para ela sobreviver. E isso é muito ruim, nós precisamos de uma mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade precisa começar nas escolas, precisa começar ali no seio da família. Nós sabemos que a família brasileira, em muitos casos, está destruída e o reflexo disso tudo são essas novas gerações que estão aí nas escolas ou saindo das escolas totalmente despreparadas para o mercado de trabalho e com a mentalidade muitas vezes infantil, boba, que não quer vencer na vida. Isso é triste e a gente vê o reflexo disso tudo, ou a base disso tudo, no governo. Nós tínhamos um governo com pouco mais de 14 ou 17 ministros, aumentou para 37. Então a lógica é de inchar a máquina pública. O governo do presidente Lula está inchando a máquina pública, criando aquilo que eu estava falando, um grande Estado poderoso que vai ter um alcance ali de manter a pobreza das pessoas, mas suprir elas da miséria. E nós precisamos de muito mais do que isso, nós precisamos avançar muito mais do que isso. E eu fico triste de reconhecer que a maioria da população brasileira escolheu sim esse tipo de projeto. Escolheu. Eu não acho que a eleição foi fraudada, não. Eu acho que a maioria do brasileiro quis isso sim. Quis isso aí sim. O resultado lá no Nordeste de 70%, 80% é aquilo ali mesmo. Então ele fala o que as pessoas querem ouvir, é a picanha que vai ganhar e depois não tem picanha coisíssima nenhuma, nem pé de frango não tem. Nem o pé de frango, o que dirá a picanha, meu Deus. E aí o povo fica vivendo nessa ilusão e votando num ídolo. As pessoas votam num ídolo, né? Infelizmente, tem muitos brasileiros ainda precisam se frustrar com o seu ídolo político para que eles passem a ter mais sobriedade na hora de escolher o seu político, né? Exatamente. Tem aqui uma lista que a Neila, nossa produtora, preparou para mim. Eu vou ler aqui alguns dos acontecimentos do governo até aqui, né? Até para que a gente consiga comentar em cima. O deputado Caio Salim acabou de citar um deles, né? Que foi a transformação dos ministérios, que hoje totalizam 37 ao todo. E nós temos aqui algumas medidas, como por exemplo, assim que assumiu, né, são revogações de decretos que vinham já sendo escritos por Jair Bolsonaro e os principais anúncios de recriação do Bolsa Família. Então, nós tínhamos ali o Auxílio Brasil, retorna por Bolsa Família e algumas normas que facilitavam, na época, acesso a armas e munição foram revogadas. Então, tudo isso esperado, declarado em campanha. E aconteceu como dito. Ministério Público trazendo também algumas pastas, como esporte, transporte, além de desenvolvimento social e também desenvolvimento agrário. Criadas aí pastas de gestão e inovação lá nos serviços públicos e pastas que são muito particulares aí do PT, né, como a ajuda, né,
aos artistas que vinha sendo colocado em outras pastas e agora possui novamente a sua pasta própria, né, que volta a dar atenção somente a essa área. Lula mandou revogar a privatização de 8 estatais que iniciaram no governo Bolsonaro e, dentre elas aí, ó, Petrobras, Correios, Armazéns, Imóveis da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e segue a lista. E, claro, tudo que a gente já esperava, como o quarto trimestre de 2022, que nós temos uma queda em relação aos 3 meses anteriores, na janela passada, em relação aí ao desfecho da perda da força da atividade econômica. Então, nós tivemos um aumento de empregos, queda do desemprego, e esse quadro ele começa a mudar um pouco no início do ano de 2023. Só para a gente entender, deputado Cairo, se Lula é da pauta dos trabalhadores, por que não estamos tendo um resultado tão positivo assim nos trabalhos, nos cargos e nos postos de trabalho? O que será que anda acontecendo nessa política? Olha, o presidente Bolsonaro, ele tentou a todo custo não paralisar o país no momento da pandemia. E foi impedido muitas vezes pela imprensa, pela mídia, pelo judiciário, pela esquerda, pelo PT, que insistiam em falar que você tinha que ficar em casa. Duramente criticado, né? Então nós paramos a economia aí, criamos esse auxílio de R$600 que não resolve nada, a grande verdade é essa. Então empregos foram perdidos, o custo de muita muita matéria-prima foi lá para cima, a construção civil encareceu muito, o setor de serviços ficou difícil e ainda nós estamos vivendo pagando esse preço pelo período de pandemia. Agora, infelizmente, para piorar ainda mais, nós temos um governo que não valoriza a geração de emprego e renda. Um governo que não valoriza o empresário. Veja que Lula, no primeiro mês, ou acho que no segundo, teve a cara de pau de falar que o empresário está explorando o seu empregado para poder ter lucro, como se o empresário não trabalhasse. Então, isso é uma visão comunista, esquerdista, ultrapassada, que nem a China, que é um país comunista, trabalha assim. Então, eles são comunistas lá nos princípios deles, mas você vê... Na prática são capitalistas. Na prática, no mercado, eles são capitalistas selvagens, sim, né? Explora a mão de obra ali, o pessoal trabalha 14, 15, 16 horas por dia, sem lei trabalhista e não tem conversa. Por centavos de dólar a hora. Exatamente. Tem que trabalhar, tem que gerar riqueza, senão você não tem uma vida minimamente digna. Aqui no Brasil, nós temos uma legislação trabalhista que protege, sim, o trabalhador, além do que deveria ser, ao meu ver, porque a gente deveria ser igual nos Estados Unidos com relação a essa legislação. Porém, nós precisamos de um governo, nós precisamos de uma força política que valorize quem quer trabalhar, que valorize quem quer estudar, que valorize quem quer abrir uma portinha, ou que quer ser feirante, ou que quer montar um espetinho, ou que quer ampliar o seu negócio. Nós precisamos de crédito barato e nada disso está acontecendo. Infelizmente, o governo, a lógica dele é de depreciar o trabalho do empresário, não dar um ambiente de negócios positivo para geração de emprego. E o que é que os grandes vão fazer, ouvinte? Quem já está com dezenas de milhões de dólares na conta, vai abrir empresa no Brasil? Vai nada. Melhor investir nos Estados Unidos, melhor fechar o negócio e investir o dinheiro na bolsa, já que ele não tem um ambiente favorável. E as multinacionais, se precisar, vai embora. Monta num país vizinho aqui, ou monta lá na Europa, nos Estados Unidos ou na Ásia e manda de navio para cá o seu produto. Se o ambiente não for bom, o investidor vai embora. Simples assim. Essa é a equação que deve fechar, né? No final, vai ser vantajoso para trazer o capital dos investidores. Senão, o real continua subindo frente ao dólar, barril de petróleo é comercializado em dólar, e aí nós vamos ver cada vez mais uma dificuldade dentro do nosso país para andar de carro, para comer e todas as outras coisas. E a cada fala inapropriada do nosso presidente da República, o dólar não desce. Então, nessa semana aí, nós estamos com o dólar no paralelo, na hora que você vai comprar mesmo aí nas casas de câmbio, de 5,40, 5,50, 5,35, veja a disparidade, né? Então, nós estamos aí
pagando um preço alto por termos o governo aí que o povo escolheu. Eu vou fazer o primeiro intervalo do Mesa dos Notáveis e na volta, não só perguntar ao deputado e fazer uma análise com você, ouvinte, que acompanha o nosso programa, sobre as medidas impopulares, porque Lula foi criticado também por muitos de seus aliados que apoiaram sua campanha de governo em 2022 e seguem fazendo duras críticas e alguns deles até reconheceram. Talvez tenhamos errado em escolher Lula. Será? Então, na volta, a gente responde alguns dos questionamentos sobre as medidas pouco populares, né, em relação a combustíveis, alguns cortes em áreas que foram prometidas durante a campanha. E também vamos entender melhor para onde Goiás está caminhando. Temos aí uma balança no estado que mostra um relativo crescimento, né, graças ao agronegócio, e vamos entender se tudo isso pode refletir tanto no terceiro mercado, no segundo e no primeiro, aqui em todas as áreas do estado de Goiás. Rápido intervalo, o Mesa dos Notáveis fazendo análise dos primeiros meses de governo Lula. Volta já! Estamos de volta com o segundo bloco do Mesa dos Notáveis na Rádio Vinha FM. Ouvinte, você que acompanha pelo aplicativo, pelo site da Vinha FM, o nosso portal, e também para você que está no nosso podcast do YouTube, canal da Rádio Vinha FM, você acompanha todos os programas que nós vamos colocando o conteúdo à medida que ele entra no ar, ok? Eu estou aqui com o deputado Cairo Salim, que hoje vem para comentar os primeiros meses de governo Lula. Já falamos de algumas medidas no bloco passado e seguimos para fazer esse fechamento da análise completa do que estamos vivendo no Brasil. A princípio falamos na saída das medidas impopulares e vamos entrar exatamente ao que traz os acontecimentos, né? Nos noticiários nós vemos aí MST, CUT, vários aliados do governo visitando ministérios e protestando veementemente contra tudo que está sendo feito. Medidas impopulares, como por exemplo, Lula editando uma série de decretos que permitiam o valor da gasolina estar em um patamar confortável. Nós sabíamos que existia ali, né, uma ação do governo para tentar fazer o controle desse combustível, mas essa ação ela não foi duradoura graças a algumas decisões de realocamento de investimentos. Então, observando agora o preço da gasolina, é nítido porque as pessoas não estão satisfeitas com as decisões de Lula. Deputado Cairo Salim, por que Lula faz questão de tomar essas medidas impopulares e por que tantas no início do governo que ele acaba de assumir? Porque ele não está nem aí para a população. Então ele fala uma coisa para ganhar a eleição e depois faz outra. Veja que o presidente Bolsonaro tomou uma atitude difícil, mas deixou de arrecadar impostos federais dos combustíveis, do gás e de telecomunicações para facilitar a vida do brasileiro, principalmente nesse período de pandemia, de pós-pandemia, de dificuldade de retomada econômica. E isso fez também com que os governadores o deixassem de apoiar. Então ele sofreu um revés político, pagou um preço alto por tentar beneficiar a população. O presidente Lula ganhou a eleição e já subiu logo o preço dos combustíveis e não quer saber se a população vai pagar mais caro por isso. E o governo teve, infelizmente, uma atitude, a meu ver, eu vou até usar uma expressão chula aqui, tão cara de pau de falar que o pobre não tem carro. Como se carro fosse um artigo de luxo. Olha o tanto que nós estamos atrasados. Olha a mentalidade da nossa presidência da República, meu Deus do céu, querido ouvinte da Rádio Vinha. Carro é ferramenta de trabalho, carro não é luxo para ninguém. Quem está me ouvindo agora no ônibus, quem está me ouvindo agora na moto, quer ter um carro, precisa ter um carro para trabalhar, para deslocar, para levar sua família, para produzir riquezas. E o governo acha que isso é um artigo de luxo. Não, vamos aumentar assim o combustível, porque o pobre não anda de carro. E isso é tão pequeno. Para acreditar nisso, você tem que ter uma vivência tão pequena mesmo de economia. É raso demais, é muito, né? Raso, porque frete, por exemplo, frete, para trazer uma pessoa que está
precisando hoje de uma vaga de UTI lá do interior, ele vai ter que vir num carro. Tem que abastecer o carro. O passe de ônibus fica mais caro com a gasolina mais cara. A fruta que vem, a carne que vem também de carro, de caminhão, vem de ônibus. Tudo precisa de combustível. O frete é um diferencial importante hoje no preço dos produtos. Então, aumentar combustível, toda a cadeia que sofre. Então, toda a população, do mais pobre ao mais rico, e infelizmente está acontecendo no nosso país. Isso é só um dos pontos, mas o presidente na campanha falou que era muito importante lista tríplice. Aí agora ele já fala que não quer saber de lista tríplice para indicar pessoas aí para ocupar, por exemplo, Procuradoria-Geral da República. Então o discurso na campanha é um e agora no mandato é outro. Inclusive retorna os impostos e também tira alguns benefícios que poderiam auxiliar. Então a desoneração de algumas áreas do mercado pode ajudar aí no controle do preço. Vamos colocar aí, por exemplo, o preço do botijão de gás, né? Tudo isso é política pública. Sim. O preço do gás de cozinha, o preço do petróleo, o nosso etanol, que hoje é adicionado à gasolina para que o valor fique mais confortável. Então, nós não temos a gasolina pura, temos a gasolina, né, adicionada aí de uma parte de etanol. Tudo isso vem tentando burlar o alto preço que o brasileiro paga e infelizmente não foi o suficiente. Só para dizer que foi no início do governo alguns dos decretos que retornava a oneração para algumas áreas desse do mercado. Então, aqui em 2 de janeiro, veja bem, foi de imediato, dia 2 de janeiro, o presidente Lula já colocou aí um despacho revogando aí muitas alíquotas do PIS, do PASEP e COFINS para as receitas jurídicas sujeitas a um regime de apuração não acumulativa, que no caso são de grandes empresas que trazem esse benefício para a população. Então, quando você tira esse benefício que elas recebiam, você está automaticamente transferindo para o preço final que o consumidor lá na ponta vai absorver. Então as pessoas pensam assim, é benefício para empresário. Não, você está ajudando o preço a não chegar na ponta alto. Mas aí você vai colocando impostos, volta o imposto para a empresa, volta o imposto para o cidadão. No final, todo mundo paga mais e, infelizmente, isso vai ficando cada vez mais impopular, né, deputado? Sem dúvida, Guilherme. Outro ponto que eu fico muito insatisfeito, e grande parte da população com o nosso presidente da República, é esse aceno às ditaduras aqui em volta da América do Sul. Então, na América Latina como um todo, querendo apoiar aí a Venezuela, querendo apoiar aí ditaduras como ali a do Ortega, que é um problema sério na Nicarágua, apoiando o governo esquerdista na Argentina, querendo tirar o nosso dinheiro dos nossos impostos para bancar projetos nesses países, como se a nossa infraestrutura tivesse boa. Não tá boa, não. Aqui no Brasil, quando a gente faz um viaduto, tem festa, tem comemoração. Tanto que a nossa infraestrutura é capenga, as ruas esburacadas, as estradas em muita dificuldade. Nós não temos dinheiro para sair dando aí para a ditadura comunista mundo afora, não. Nós precisamos investir aqui no nosso país. E também isso reforça o discurso dele de querer regular a imprensa, regular a mídia. Essas amizades com os ditadores fazem com que o nosso presidente, o atual governo, queira muitas vezes com essas ideias de regular a mídia. Regular a mídia não funciona não, gente. Nós precisamos ter liberdade de falar o que quiser. Tem que ter liberdade para criticar o governo e também para elogiar. Quem gosta do governo Lula tem que ter direito de falar e quem não gosta tem que ter direito de se expressar também. Aí que está a riqueza e a beleza da democracia. Então, essa falta de liberdade, esse cerceamento, principalmente para o pensamento conservador, que é o que eu represento, nos assusta e nos deixa aí em momentos de muita insatisfação com o atual governo. Na opinião do senhor deputado, o presidente Lula, ele compreende que foi eleito também por pessoas que pensam diferente dele? Como que você vê essa comunicação com o outro lado? Porque nós viemos aí de uma eleição polarizada ao extremo.
né? E o Brasil tem essa característica, não é de hoje que existem esses pensamentos que se opõem, mas esse talento de falar com os dois lados é algo muito importante de um gestor, já que quando eleito, ele não foi eleito para governar só os que o apoiaram, mas também aqueles que eram contra de todas as maneiras. O Lula, ao invés de unir o Brasil, como foi o discurso da campanha, ele está colaborando para acirrar ainda mais os ânimos e para o país ficar ainda mais polarizado, falando que não tem que ter direita, criticando realmente quem tem um pensamento conservador, volta e meia ataca o ex-presidente e precisa sair do palanque e governar o país. Então eu percebo que o acirramento dos ânimos não tem prazo para terminar. Aquela questão do dia 8 de janeiro, né, daquelas invasões, daquela quebradeira que foi terrível, mas prender todo mundo, quem não estava lá quebrando, e outra, querendo ainda sigilo dos vídeos, nós precisamos ver quem foram os criminosos, os bandidos que quebraram ali os três poderes. Agora as pessoas que estavam ali tranquilamente com suas famílias, se manifestando pacificamente, né, em nome do nosso país, não cometeram crime e a gente precisa separar o joio do trigo ali. Inclusive, falando aqui até para fechar esse paralelo completo dos primeiros meses de governo Lula, nós não poderíamos jamais deixar de falar do teto de gastos, né, que foi substituído por um novo marco fiscal e agora tem aí uma liberdade muito mais ampla de ir além do que nós somos capazes de pagar. Que esse é o grande problema, né? Fica nítido que o Brasil vai assumir uma nova dívida e a dívida tem um preço, ela cobra juros, né? Não vai vir de graça. E não tem almoço grátis, né, ouvinte? Então, para grande parcela da população ficar recebendo Bolsa Família, a classe média tem que pagar. E não tá fácil para a classe média. Não tá fácil. Não está fácil você ter um carro, não está fácil você pagar combustível, pagar seguro, pagar IPVA, não está fácil você pagar o IPTU da sua casa. Então, a renda do brasileiro está achatada e nós não temos mais condição de ficar bancando boa parte da população com programas sociais. Nós precisamos cuidar dos mais pobres do nosso país? Claro, precisamos, mas nós precisamos tirá-los da pobreza, não manter eles pobres dando uma mesada. Então nós precisamos de geração de emprego, precisamos de ensinar uma profissão e precisamos dar uma chacoalhada no nosso país para a gente ter um ambiente mais propício para negócios, investimentos e para que as pessoas que queiram trabalhar, né, trabalhem e consigam se manter. Quem não quiser trabalhar também precisa ter um tratamento duro por parte do governo, porque não dá para alguns ficarem bancando muitos outros. Deputado, eu vou caminhar para o final fazendo uma pergunta direcionada ao senhor e aqui ao nosso estado de Goiás, já que nós temos a sua presença em comissões importantes, como de direitos humanos, cidadania, legislação participativa e também a defesa dos direitos do consumidor. Aqui em Goiás nós temos essa missão e o senhor, enquanto representante do povo, está atuando em muitas frentes. Como tem sido o trabalho até aqui em 2023? Iniciamos aí o segundo mandato de deputado estadual. Hoje eu sou o corregedor da Assembleia Legislativa, vice-presidente corregedor, e me coloquei nessas comissões aí como da criança e adolescente, defesa dos direitos humanos, do consumidor, e nós precisamos defender o cidadão que paga imposto, o cidadão que quer trabalhar, o cidadão que muitas vezes quer vencer na vida e tem sofrido aí as dificuldades dos governos que os governos de esquerda implantaram no nosso país e está acirrado aqui também no nosso estado. Então, de uma maneira geral, eu me posiciono aqui como aliado do governo estadual e opositor ao governo federal. Mas tudo que for bom para Goiás, tudo que for bom para o Brasil, pode contar com o meu apoio. Os governos erram, os governos acertam, são feitos de homens e o meu papel como deputado estadual é fiscalizar, né? Então a gente melhora as nossas leis e fiscaliza aquilo que o governo está fazendo. E o nosso papel na Assembleia Legislativa é de ser muito atuante, de ser muito presente, de ser muito ativo na tribuna e crítico quando precisa ser daquilo que a população está sofrendo. Quem paga meu salário é o povo e a minha obrigação está representando eles lá na Assembleia. Nós estamos com uma transição aqui no estado e
com certeza, o direito do consumidor ele está sempre atento aos prestadores de serviço e também de produtos, que dizer aí da Equatorial, que é a empresa que vem para assumir a energia elétrica do estado de Goiás. Sim. Né, tivemos aí um longo período com a empresa Enel, o senhor que foi aí quem Relator gerou a da CPI, esteve ali acompanhando de perto as reclamações e também todas as falhas que a Enel apresentou enquanto foi criticada. Nós podemos aguardar algo melhor com a Equatorial? Como foi essa transição e como está sendo esse processo? Nós conseguimos, né, com todo esse trabalho, retirar a empresa Enel de Goiás e não vamos dar vida fácil para a Equatorial. Já na posse deles, eu fiz um discurso lá na frente ali da diretoria avisando, ó, nós estamos de olho, nós somos seus clientes, não temos outra opção, então os 7 milhões de goianos tem que ser cliente da Equatorial e nós vamos exigir serviço de qualidade. E eles não estão fazendo nenhum favor para nós. Nós queremos conta de energia mais barata, queremos serviço de qualidade, queremos menos quedas de energia, tanto em Goiânia quanto no interior, e queremos qualidade na energia. Pasmem, ouvinte, mas temos muitos empresários e produtores rurais nas cidades do interior, nas propriedades rurais, ficando sem energia 2, 3, 4, 5 dias. Isso precisa ser resolvido no nosso estado, porque energia elétrica é básico para a gente poder gerar negócios, né, recursos, gerar emprego aqui no nosso estado. Com muita certeza. Quero agradecer o carinho da participação do deputado Cairo Salim, ele que está sempre conosco e hoje nos deu a honra de estar no Mesa dos Notáveis. Deputado, vou liberar o senhor que tem agenda na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e já agradecer pela disposição. Estamos aqui também para divulgar tudo que for feito. Tenho certeza que são só os primeiros meses, ainda tem muita água para passar embaixo da ponte. Vamos aguardar os próximos meses e esperamos aí que o melhor aconteça. Um forte abraço, deputado. Quero cumprimentar a audiência do Mesa dos Notáveis, deixar minhas redes sociais à disposição, dá uma olhada lá no meu Instagram, @CairoSalim. Cairo escreve com C, Salim é com M de Maria no final. Mande a sua ideia, a sua sugestão de projeto de lei e a sua crítica. Eu estou lá para te ouvir e para te representar. Um grande abraço e Deus abençoe. Muito obrigado ao deputado e a você, ouvinte, que acompanhou o Mesa dos Notáveis. Nosso abraço caloroso. Estamos de volta amanhã em uma nova edição. Que Deus te abençoe e nos encontramos. Até lá. Tchau.